Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Hoje estamos iniciando um novo trimestre na Escola Bíblica e estamos entrando também em uma nova revista. Vamos estudar agora a revista da CPED, Lições Bíblicas de Jovens, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Então vamos estudar aquilo que Paulo escreveu e os ensinamentos que foram para a igreja de Corinto, que também servem para nós e de que forma vamos aplicar isso em nossas vidas. Então, é um trimestre mais bíblico do que temático. E hoje, lição de número 1, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Tópico 1, autoria, data, local e propósito. 2, quem foram os destinatários da carta. E 3, as principais características da primeira carta. Não sai daí, vamos mergulhar um pouco mais na carta de Paulo aos Coríntios com a certeza absoluta de que esta palavra tem muito a nos edificar. E é muito bom contar com você em mais um trimestre, é muito bom ter a tua companhia, o teu apoio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um like, já coloca um comentário abençoador aqui. E se você conhece alguém que também pode ser abençoado por este canal, indica o nosso link para essa pessoa, para que nós possamos juntos espalhar a palavra de Deus e aumentar a comunidade daqueles que amam essa palavra tão abençoadora. Vamos estudar? O nosso texto do dia está em 1 Coríntios 6, versículo 20, que diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A síntese da lição de hoje é: a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor e promove a unidade da igreja. O texto bíblico da lição de hoje está em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículos do 1 até o 6. Versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Estamos então lendo uma carta preciosa, escrita a uma igreja muito importante, a igreja de Corinto. Paulo escreveu para ensinar, e esses ensinamentos alcançam os nossos dias. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, obrigado pela vida. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui pela internet para aprender um pouco mais da Tua palavra. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, ilumina, Senhor, o nosso raciocínio para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer para nos edificar. Abençoa esse irmão e essa irmã que neste momento estão conosco aqui assistindo a esta lição abençoada. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Eu queria lembrar a você que para abençoar a tua vida, nós disponibilizamos gratuitamente os slides desta lição em PowerPoint e em PDF para que você possa utilizar da melhor forma, para que você possa ser bênção também na vida de outras pessoas. Não esquece só de mandar o link, de pedir para as pessoas se inscreverem no canal, de nos abençoar também, assim como nós abençoamos a tua vida. Quero começar essa lição e este trimestre com uma pergunta especial, uma pergunta que vai permear todas as lições que nós vamos conversar aqui. E a pergunta é: como anda o seu relacionamento com Deus? Na verdade, o cristão ele precisa pensar nisso todos os dias, porque todos os dias nós precisamos tirar um tempo para o nosso devocional, para o nosso a sós com Deus, para o nosso momento de buscar conhecimento,
de buscar intimidade, de buscar maturidade na presença do Senhor. Então, desde já, a minha oração é que você seja abençoado durante este trimestre, que as lições que nós vamos trazer aqui possam ser de grande valia para o teu enriquecimento espiritual. E hoje vamos começar a estudar a carta de Paulo aos Coríntios. Hoje é uma lição introdutória, nós vamos apresentar esta carta, discutir questões de autoria, de data, o contexto e qual o propósito dessa carta. E nós perceberemos que problemas que aconteciam lá atrás, na época de Paulo, também acontecem em nossos dias e questões que precisam ser elucidadas para que nós possamos entender o contexto que envolve a mensagem desta carta. Neste trimestre estudaremos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nessa primeira lição vamos apresentar uma visão panorâmica da carta e o seu contexto. Veremos também quem é o autor, a ocasião e o motivo da epístola. Em seguida, veremos um panorama da cidade, das comunidades judaica e cristã que ali residiam e as principais características da carta. Tópico de número 1, autoria, data, local e propósito. Subtópico de número 1, Paulo, o autor da carta. Na verdade, esta é uma autoria que não é contestada pelos estudiosos, mas a questão é em que momento ele escreveu, qual era o contexto envolvido, para que nós possamos saber a relação que o apóstolo Paulo teve com os irmãos lá da cidade de Corinto. Perceba que Paulo ficou conhecido como apóstolo dos gentios, mas ele era judeu, cidadão romano e cidadão da diáspora judaica. E aqui preciso fazer um parênteses para explicar o que é diáspora. Quando falamos em diáspora judaica, nós falamos da dispersão dos judeus por causa das grandes perseguições. Os judeus foram expulsos da sua própria terra por conta das perseguições e precisaram então se espalhar por várias partes do mundo. E Paulo vivenciou isso em sua vida. Percebemos também que Paulo foi fortemente influenciado pela cultura helênica, ou seja, a cultura grega, que era a cultura dominante naquela época, tanto é que ele foi ensinado por Gamaliel, um dos grandes pensadores daquela época. Paulo era um homem erudito, Paulo era um homem culto, tanto é que ele falava pelo menos 4 idiomas. Paulo falava o hebraico, o aramaico, o latim e o grego. Nós precisamos entender que o império dominante na época era o Império Romano. A linguagem dominante dos romanos era o latim. No entanto, a cultura predominante da época não era a cultura romana e o idioma não era o latim. A cultura dominante na época era a cultura grega e o idioma predominante da época era o grego. Sim, isso era muito importante. Era como se fosse o inglês nos dias de hoje. Aqueles que gostariam de se comunicar com várias pessoas ali precisavam dominar esses idiomas. Perceba que o povo judeu, na época de Jesus e na época de Paulo, sequer falava um hebraico puro. Eles falavam o aramaico, que já era uma espécie de um dialeto, é algo já mais popular. Mas a escrita do Antigo Testamento, a escrita da Bíblia judaica era no hebraico. Então era necessário saber hebraico para ler os escritos, aramaico para falar com o povão, o latim para se dirigir às autoridades romanas e o grego para se comunicar com os grandes pensadores da época. E Paulo foi alguém escolhido por Deus porque tinha também essas capacidades muito especiais. Deus já trabalhara na vida de Paulo para que ele fosse um instrumento útil para a divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que Paulo é um escritor muito importante da Bíblia. Nós temos na Bíblia pelo menos 13 cartas escritas por Paulo. Eu sempre falo que pelo menos 13, porque a carta aos Hebreus não temos o autor definido e por isso não entra nessa contagem. As cartas escritas por Paulo podem ser divididas em 3 grandes grupos. Cartas maiores, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, e as cartas pastorais. Ele escreveu 1 e 2 Timóteo e também escreveu a carta a Tito. Perceba que a primeira carta escrita por Paulo não foi a carta que nós vamos estudar aqui.
a carta aos Coríntios. A primeira carta escrita por Paulo foi a carta direcionada aos irmãos de Tessalônica, e ele escreveu na cidade de Corinto. É muito importante conhecer a escrita paulina, porque muito da teologia no Novo Testamento é desenvolvida a partir dos escritos deste grande homem de Deus. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e trouxe uma escritura que serviria para todos nós, por isso faz parte das Sagradas Escrituras. Paulo, além de ser alguém culto, alguém que tinha destaque na sociedade, também era alguém que era muito ligado à religiosidade. A religiosidade e o rigor no cumprimento da lei fizeram de Paulo um perseguidor dos seguidores de Cristo. Isso ele mesmo fala em Gálatas 1, 12 e 13, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo era um judeu e da linha dos fariseus, alguém que era muito apegado à escrita, alguém que conhecia mais do que ninguém a questão da lei. E tanto é que Paulo foi um grande perseguidor. Quem não lembra da história do primeiro mártir da igreja cristã, que foi Estevão? Estevão foi apedrejado até a morte e Paulo estava observando, talvez como uma autoridade ali constituída, aquele apedrejamento. Mas Paulo teve o seu encontro. Um dia, a caminho da cidade de Damasco, ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. Aquele encontro mudou toda a sua vida e ele passou a ser um dos maiores pregadores do Evangelho de Jesus. Paulo, mais do que ninguém, contribuiu para a expansão do cristianismo no primeiro século. Subtópico 2, ocasião, local e data da carta. Paulo esteve na cidade de Corinto durante a sua segunda viagem missionária, cerca de 51 depois de Cristo. Lá fundou a igreja e ficou naquela cidade por 18 meses, 1 ano e 6 meses. Conheceu pessoas preciosas ali, como Priscila e Áquila, um casal abençoado que havia fugido de Roma por volta de 49 por causa das perseguições aos cristãos. Aquilo que nós ensinamos, a diáspora, a fuga dos cristãos por causa da perseguição. E é interessante registrar que foi na cidade de Corinto que Paulo ficou esse tempo, e a palavra registra que ali ele foi construtor de tendas para sustentar o seu ministério. O apóstolo Paulo começou pregando na sinagoga para depois pregar aos gentios na casa de Tício Justo, e isso está registrado em Atos capítulo 18, versículos 6 e 7. Perceba o seguinte, querido, que toda vez que Paulo chegava em uma cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga para então pregar o evangelho de Cristo aos judeus. Perceba que o judaísmo e o cristianismo são religiões diferentes, mas o cristianismo teve a sua origem no judaísmo. Então, toda vez que Paulo chegava em uma cidade, ele procurava logo o público judeu para falar a respeito do cumprimento da promessa messiânica. Afinal, os judeus esperavam o Messias. Na verdade, o judeu aguarda o Messias até hoje, porque ele não reconhece que Jesus era o Messias prometido. Então, Paulo chegava à cidade, procurava a sinagoga e via como seria a recepção de sua mensagem. Regra geral, e ali em Corinto não foi diferente, os judeus religiosos não recebiam bem a mensagem de Paulo, expulsavam, apedrejavam, queriam até a morte de Paulo. E então Paulo acabava por pregar a palavra, pregar o evangelho aos gentios, pessoas que não eram judeus. A igreja então paulina, e por isso que ele é conhecido como apóstolo dos gentios, é predominantemente formada por cristãos gentios, ou seja, não são judeus. E a primeira carta aos Coríntios foi possivelmente escrita da cidade de Éfeso durante a terceira viagem missionária de Paulo, por cerca de 56 depois de Cristo. Subtópico 3, propósitos da carta. Nós não temos um propósito específico, então nós temos que elencar alguns propósitos principais desta carta. O primeiro deles é orientar os crentes, depois que os da família de Cloé comunicaram que havia contendas
entre os irmãos. E aqui nós percebemos o quanto Paulo realmente ensina e exorta profundamente aquela igreja. Ele chega a dizer que os irmãos ali de Corinto eram carnais. Então precisamos entender que a orientação, a exortação, a admoestação faz parte do trabalho pastoral. Paulo estava tentando corrigir ali os rumos da igreja de Corinto. Mas Paulo não escreveu apenas para orientar os crentes, ele tratou problemas específicos. Havia divisões ali naquela igreja, havia a questão da fornicação. E preciso mais uma vez fazer um parênteses para aqueles que não conhecem a expressão fornicação. Fornicação é o entendimento que temos de todo sexo fora do casamento. Preste atenção uma coisa, querido, e ainda precisamos reforçar isso. Na Bíblia Sagrada, o sexo fora do casamento é pecado, como também a falta de sexo dentro do casamento também é pecado. Precisamos reafirmar essa realidade, porque muitos jovens, muitas pessoas estão vivendo hoje como se isso não estivesse mais na Bíblia. Querido, o sexo fora do casamento continua sendo pecado e isso não mudou. Mas essa é uma carta também que traz muitos ensinos dos apóstolos. É importante que nós venhamos a ler essa carta, estudar essa carta e vamos fazer com muito afinco durante todo este trimestre, porque Paulo responde algumas dúvidas a respeito do casamento, dúvida a respeito de alimentos sacrificados a ídolos, e Paulo vai muito mais além. Tem dúvida do que nós podemos ou não comer? Leia 1 Coríntios 8, 9 e 10 e você vai entender que chegamos a uma nova dimensão sobre alimentação na Bíblia. Aquele crente que pensa não pode comer certo tipo de animal, que não pode comer a carne com sangue, que não pode comer alimento oferecido, querido, está na hora de estudar a carta de Paulo aos Coríntios e nós vamos fazer isso juntos aqui. Além disso, ele fala sobre a questão da Santa Ceia, que os irmãos não estavam celebrando essa comunhão como deveria ser feita. Também trata a questão da liturgia e da ordem dos cultos, e isso é muito importante, inclusive que viemos entender o contexto ali da cidade para não interpretar errado essa questão da liturgia que Paulo trata na carta aos Coríntios. Além disso, Paulo fala acerca da ressurreição. E por falar nisso, se você está assistindo a esta aula na semana da Páscoa de 2021, celebra a Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou. É hora de proclamarmos a esperança aos quatro cantos desta terra. Tópico 2. Quem foram os destinatários da carta? Subtópico 1. A cidade de Corinto. Perceba que nós estamos falando da época do Império Romano. O Império Romano era o império dominante na época, tinha um espaço territorial muito grande. E a cidade de Corinto era muito importante porque era uma cidade geograficamente estratégica para a rota comercial. Tanto é que ali havia uma grande movimentação marítima. A cidade de Corinto era a capital da província de Acaia, dominada pelo Império de Roma. E na época em que Paulo escreveu a carta, a cidade era sinônimo de riqueza, luxo, alcoolismo, corrupção e frouxidão moral. Perceba que nós tínhamos de tudo, tinha muito dinheiro, era uma cidade que havia muitos imigrantes ali, muito comércio marítimo, havia também a adoração muito forte ali, a idolatria era muito forte naquele lugar. Então perceba que era muito difícil ser um cristão verdadeiro na cidade de Corinto. Era uma cidade grande, rica, povoada e que tinha mais ou menos 400 mil habitantes. E entenda que para aquela época, uma cidade ter 400 mil habitantes era muita coisa. Não havia saneamento básico, não havia questões de saúde. Então perceba o quanto era difícil, principalmente se você não tivesse uma boa condição econômica. E naquela época já havia muito essa questão da diferença econômica, a desigualdade social era muito forte. Corinto tinha 2 grandes portos e um excelente comércio. No entanto, 2/3 da população eram de escravos e trabalhadores, não eram de nobres. Perceba que a grande maioria da população era pobre, a grande maioria da população
passava muitas vezes necessidade. Na religião tinha um destaque importante porque as pessoas iam de todas as partes do império para cultuarem ali no templo de Afrodite. E era tradicional naquele templo haver prostitutas cultuais. Isso mesmo que você ouviu. Havia prostituição, só que aquilo não era uma forma de ganhar dinheiro, era uma forma de culto à deusa do amor, a deusa Afrodite, como se ela estivesse lhe oferecendo um sacrifício religioso para a divindade ali praticando a prostituição. Além disso, era muito comum haver grandes festivais para as divindades e haver comidas oferecidas ali naquele lugar. E é por isso que Paulo também trata sobre a alimentação oferecidas aos ídolos, porque no dia seguinte a esses festivais de idolatria, muita da comida que foi oferecida ali naquele lugar estava no mercado para ser vendida a um preço mais barato. Como os irmãos da igreja ali de Corinto eram na sua grande maioria pessoas com baixo poder aquisitivo, então muitos ficavam na dúvida. Será que eu posso comprar essa comida? Será que eu não posso? Será que eu posso comer? Tem algum problema eu comer ou não essa comida que foi oferecida ali naquele festival de idolatria? E Paulo vai tratar especificamente a respeito disso. Não vou dar spoiler para você. Aguarda aí a lição que nós vamos estudar a respeito disso. Paulo procurava conscientizar os cristãos em Corinto de que eles não podiam reproduzir a promiscuidade que dominava a cidade. Paulo falava, o cristão precisa ser diferente independentemente do lugar no qual ele está inserido. E essa mensagem, querida, é para mim e para você. Porque nós sabemos que o mundo hoje está de cabeça para baixo. Os valores morais estão sendo destruídos, mas não para mim, não para você. Nós precisamos ser a resistência, nós precisamos pregar a palavra verdadeira, acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus, que os valores familiares judaico-cristãos precisam ser resgatados e não destruídos, como está acontecendo nos nossos dias. Perceba a importância e a atualidade da carta escrita por Paulo. Subtópico de número 2, a comunidade judaica de Corinto. Perceba que nós falamos que sempre que Paulo chegava em uma cidade, ele procurava uma sinagoga e tentava falar do Evangelho de Cristo para os judeus praticantes do judaísmo. Ele chegou e fez isso em Corinto. E a mensagem de Paulo foi tão mal recebida naquele lugar que os anciãos judeus ali de Corinto levaram Paulo diante das autoridades romanas para que Paulo fosse julgado. Na verdade, o que os judeus queriam é que Paulo fosse morto. Ninguém poderia praticar a pena de morte dentro do Império Romano sem o aval de Roma. Existia dentro do Império uma lei denominada Pax Romana. Não poderia haver pena de morte entre os povos conquistados se não fosse com o aval de Roma. Nós percebemos isso claramente, por exemplo, no julgamento de Jesus. Caifás leva Jesus diante de Pilatos, para que Pilatos condene Jesus à morte. Pilatos, por algumas vezes, fala, esse julgamento não cabe a mim, isso é lei de judeu. E Caifás, então, astutamente fala que, na verdade, Jesus estava se proclamando o rei dos judeus e aquilo seria uma traição para o Império Romano. Por causa disso, Pilatos foi obrigado, então, a condenar Jesus à morte. Da mesma forma, os anciãos judeus aqui levaram Paulo para ser julgado por Roma. Queriam que Paulo fosse condenado à morte por blasfêmia. No entanto, Galho, que era o procônsul naquele lugar, uma espécie de prefeito ali daquela região, ele disse, olha, blasfêmia não é problema de Roma, blasfêmia é problema da lei dos judeus. Julguem vocês mesmos segundo a lei de vocês. Olha só, Atos 18, 14 até os 16. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavras, de nomes e de vossa lei,
tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas, e os expulsou do tribunal. Então a relação de Paulo com a comunidade judaica sempre foi muito problemática, porque Paulo não foi bem recebido, a mensagem de Jesus Cristo também não foi bem recebida. Quem é que começou a receber então a mensagem? Os pagãos, os gentios que iam ali adorar a deusa Afrodite naquele templo. Paulo começou a pregar, Paulo começou a expandir, aquela igreja foi crescendo, e por isso que Paulo precisou tratar de alguns pontos com relação ao culto, porque aquelas pessoas que estavam praticando o culto cristão estavam trazendo algumas coisas do culto pagão para dentro do culto cristão. Então perceba que quando Paulo fala de alguns costumes, algumas liturgias específicas, ele está se referindo e fazendo um paralelo àquilo que acontecia lá no templo pagão de Afrodite. Nós vamos chegar nessa lição, vai ser muito importante, mas nós já estamos aqui dando um spoiler de que vai ser, muita coisa abençoada para nós aprendermos. Subtópico 3, a igreja de Corinto. E então, quem era essa igreja de Corinto? Paulo fundou essa igreja de Corinto e os primeiros membros eram provenientes da comunidade judaica, aqueles que não rejeitaram, como por exemplo Priscila e Áquila, que foram bons ajudantes de Paulo ali naquele lugar. Mas a maioria dos cristãos tinham origem no círculo de pagãos simpatizantes com o monoteísmo judaico. Perceba que o costume religioso daquela época era de politeísmo, de haver muitos deuses. Havia na época, então, apenas duas religiões monoteístas. A primeira, o judaísmo, e a segunda, o cristianismo. O islamismo, querido, só vai surgir em 622 depois de Cristo, então é muito tempo depois. Não se falava na terceira grande religião monoteísta naquela época. Havia alguns perigos que ameaçavam a unidade daquela igreja em Corinto. Havia dois extremos. Meu Deus, parece que nós estamos falando hoje. Havia ali uma polarização entre os irmãos ali de Corinto. Haviam aqueles que iam para o lado do legalismo, ou seja, você tinha que cumprir a lei para ser salvo. Eram muitos costumes, muitas regras, e você tinha que fazer a sua parte para alcançar a salvação. E o outro extremo era o antinomismo, já era o extremo oposto. Diz assim, não, é tudo fé, é tudo graça, você não precisa fazer absolutamente nada, não precisa sequer mudar de atitudes e comportamentos. Precisa crer, mas pode continuar fazendo tudo o que você fazia. Então perceba como isso que se fala hoje não é novidade. Aquilo que nós entendemos hoje como a teologia da livre graça, ou seja, a graça é tão abundante que eu não preciso mudar de comportamento. Tiago, no entanto, já deixava muito claro que a fé ela é vista por meio das suas obras. Paulo fala a respeito de mudanças de atitudes. Perceba que eu não mudo atitudes e pratico obras para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu vou mudar. Porque eu sou salvo, eu vou praticar obras que refletem a minha fé. Não há como eu dizer de boca que tenho fé e não tenho uma mudança de comportamento, atitudes e obras. Então, na verdade, esses dois opostos aqui da igreja de Corinto precisavam ser trabalhados, e é isso que Paulo estava tentando na sua carta. A igreja de Corinto era rica em dons, mas imatura espiritualmente. Paulo uma vez foi muito claro e disse assim: para vocês, meus irmãos de Corinto, não lhes falta nenhum dom, mas vocês são carnais. Então, uma coisa que nós, principalmente no meio pentecostal, precisamos aprender, que dons, que manifestações espirituais não é reflexo de uma boa vida com Deus. Precisamos sim olhar as pessoas pelo seu testemunho, pelo seu caráter e da sua comunhão com Deus. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao teu coração neste momento. Tópico 3, as principais características da primeira carta. Subtópico de número 1, as cartas de Paulo à igreja em Corinto. Na Bíblia nós temos duas cartas escritas por Paulo à igreja de Corinto. No entanto, a história relata que Paulo escreveu
muitas outras correspondências para aquela igreja. Havia uma necessidade de ensino, havia uma necessidade de discipular aquela igreja. Afinal, como eu falei, ela era geograficamente bem localizada, era muito movimentada por causa dos seus 2 grandes portos e por causa do templo de Afrodite ali naquele lugar. Então era uma igreja importante, muitas pessoas poderiam conhecer Jesus ali e levariam então a palavra do Senhor para outros lugares do mundo. Paulo, pelo menos 4 cartas ele escreveu para a igreja de Corinto, mas apenas 2 foram consideradas canônicas, ou seja, inspiradas por Deus para compor a Bíblia Sagrada. E um dia nós podemos fazer uma conversa sobre a questão da formação do cânon das Sagradas Escrituras. Subtópico número 2, a imaturidade espiritual. Paulo bateu muito nessa tecla, dizendo que os irmãos de Corinto tinham tudo ali, tinham dons, tinha a questão da logística, eram bem situados ali, estavam crescendo, mas faltava maturidade espiritual. Havia muita divisão, havia problemas, haviam pecados realmente não tratados ali naquela comunidade e Paulo atribuía tudo isso a uma não maturidade espiritual. Perceba, querido, o quanto é importante nós nos tornarmos crentes maduros e só teremos maturidade espiritual começando a estudar a palavra de Deus sistematicamente, fazer disso uma realidade em nossas vidas, sabe? Como é que eu posso ser um cristão de verdade se eu sequer li a Bíblia na minha vida alguma vez de capa a capa? Ei, deixa eu chamar a tua atenção nisso. Crente que nunca leu a Bíblia de capa a capa nenhuma vez, não pode dar ao luxo de querer pregar essa palavra de Deus. Como você vai pregar aquilo que você não conhece? Então, se você está com esse problema, corra atrás hoje. E eu quero te indicar um aplicativo que eu estou usando na minha igreja para ler a Bíblia. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Leia a palavra, estude a palavra, mergulhe na palavra, para então você começar a ganhar maturidade espiritual. Além disso, trabalhe as disciplinas espirituais cristãs. Nós temos uma playlist aqui no nosso canal só sobre disciplinas espirituais. Não conhece muito sobre o tema ou quer se aprofundar sobre o tema? Entra aqui na nossa playlist sobre disciplinas espirituais. Deus vai abençoar muito a tua vida. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, Paulo fala assim, olha: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andas segundo o homem? Perceba que Paulo verdadeiramente traz uma exortação forte. E é interessante que hoje pastor não pode mais chamar a atenção da igreja, líder não pode mais chamar a atenção da igreja, porque o irmão fica ofendido, o irmão fica melindrado. Quando eu estudo Jesus, Jesus é profundamente confrontador. As pessoas têm uma imagem de que Jesus era aquele Jesus paz e amor, que só tinha palavras de mansidão, mas Jesus confrontava principalmente a falsa moralidade e a falsa religiosidade. Paulo já chamava a atenção de crentes imaturos, crentes preguiçosos, crentes que não queriam crescer na espiritualidade, crentes que faziam coisas de qualquer jeito para o Senhor. Paulo pegava pesado, Paulo chamava a atenção da igreja, e esse é um dever do pastor, esse é um dever do líder, querido. Então, se você tem um homem de Deus, uma mulher de Deus que te exorta, que te ensina, que chama a tua atenção, glorifica a Deus pela vida dele e pela vida dela, porque só assim você vai crescer e alcançar a maturidade espiritual tão necessária na vida do crente. Outra coisa importante é aquilo que o subtópico 3 vai trazer: contraste entre loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Perceba que nós estamos falando de Império Romano, cultura dominante, cultura grega. E Corinto, especialmente, era uma cidade estratégica, uma cidade portuária, uma cidade dominada pela religiosidade por causa do templo de Afrodite.
Ali havia muitos sábios, querido, muitos sábios detentores do conhecimento da mitologia grega. Então, quando eles ouviam a mensagem de Paulo, e Paulo era enfático, se tem uma coisa que Paulo falava era sobre cruz, era sobre Jesus, era sobre a mensagem do Cristo crucificado. Mas quando um sábio, quando um estudioso grego ouvia a mensagem de que houve um Deus que encarnou e que foi morto em uma cruz, eles achavam aquilo uma loucura. Porque quando nós estudamos a mitologia grega, o que é que nós entendemos a respeito dos deuses? Que eles são superpoderosos, que eles não têm piedade da humanidade e que não podem ser contrariados. No entanto, nós percebemos Deus trazendo na personificação de Cristo o seu amor, o seu sacrifício e a sua bondade e misericórdia para com o ser humano que desobedeceu às suas ordens. Então aquilo para o grego, para o sábio grego, era uma loucura. E é por isso que Paulo necessariamente precisava falar disso, que a sabedoria humana em nada seria suficiente para trazer a compreensão da verdade de que Jesus é Deus e que morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade e que ressuscitou para voltar a assentar e governar o mundo soberanamente. Não havia como entender. Os judeus, por outro lado, queriam um Messias que seria um governante revolucionário. Jesus também não foi esse governante revolucionário. Então Paulo fala, judeu quer sinal messiânico, grego não entende, acha que isso é loucura. Mas para aqueles que estão sendo salvos, sabe que o evangelho é poder de Deus. Que coisa tremenda, hein? Que ensino maravilhoso Paulo deixa para nós. 1 Coríntios 1, 21, 23. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas é o poder de Deus que salva, que cura, que liberta e que hoje nos traz uma viva esperança. Querido, eu quero concluir essa lição com 3 coisas para você guardar em seu coração. Primeiro é que Paulo escreveu a carta aos Coríntios quando estava em Éfeso durante a sua 3ª viagem missionária. A segunda coisa é que os destinatários eram os convertidos ao cristianismo naquela cidade. E o objetivo era o de orientar quanto ao bom relacionamento com Deus. A terceira coisa é que a base do ensino de Paulo era o Cristo crucificado. O apóstolo exortava quanto ao novo viver do cristão. Muita coisa nós vamos aprender com o apóstolo Paulo no decorrer desse trimestre. Fica conosco, eu tenho certeza de que você vai ser muito abençoado. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por essa lição, obrigado por esse ensino, obrigado por fazer chegar até nós essa escrita paulina, Pai. O quanto nós aprendemos com teu Filho, com teu servo, com teu Espírito Santo. Abençoe esse irmão que ficou conosco até agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, glórias a Deus. Eu glorifico ao Senhor pela tua vida. Muito obrigado por você estar conosco até este momento. Gostou dessa aula? Então curte aí, deixa um comentário e manda esse link para alguém. Nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. O nosso objetivo aqui é tornar a palavra de Deus acessível para que você entenda, compreenda e se apaixone pelas Escrituras. É a comunidade dos amantes da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho e não esqueça, ame a palavra de Deus.